E aí pessoal, beleza? Segundo cálculos feitos pela NASA, o que vai ocorrer no dia 13 de abril de 2029 não é ficção, é realidade, não é teoria. O que vai ocorrer é comparado com o evento que aconteceu em Tunguska em 1908. Vamos saber sobre o que caso é esse e o que vai ocorrer. Vem comigo! Juízo final? Ivan, o que está acontecendo? Você e o Mason precisam ir para um lugar seguro agora. Todos os lasers estão ativos e serão disparados em 2 minutos. Disparar lasers. A missão falhou. A missão falhou. Temos que realizar uma missão tripulada até o meteoro. 13 de abril de 2029, uma sexta-feira, milhões de pessoas olharão para o céu sem saber que, acima delas, uma rocha espacial de 340 metros cruzará a órbita da Terra mais perto do que muitos satélites. Durante meses, ele foi considerado o asteroide mais perigoso já detectado, e por um breve momento, a humanidade acreditou que poderia ser o fim. Em junho de 2004, astrônomos do Observatório Kitt Peak detectaram um objeto incomum. Ele foi catalogado como 2004 MN4, mas o que parecia apenas mais um asteroide mudou rapidamente de categoria. Quando os cálculos iniciais foram feitos, surgiu um número alarmante: 2,7% de chance de impacto com a Terra em 2029. Em termos astronômicos, isso era altíssimo. Pela primeira vez na história moderna, um asteroide atingia nível 4 na escala de Torino. A mídia reagiu. Manchetes falavam em asteroide do juízo final. O mundo entrou em alerta silencioso. O objeto foi renomeado. Recebeu o nome de Apófise, inspirado no deus serpente do caos na mitologia egípcia, uma entidade que tentava destruir o Sol todas as noites. O simbolismo era perturbador. Uma serpente cósmica vindo na direção da Terra. 340 metros. Pode parecer pequeno no universo, mas se atingisse uma cidade, a energia liberada poderia ultrapassar centenas de megatons, mais poderosa que qualquer bomba nuclear já detonada. Não causaria extinção global, mas poderia apagar uma metrópole inteira do mapa. A comparação inevitável era com o evento de Tunguska, em 1908, só que maior. Cenas do Apocalipse. 13 de abril de 2029, para ser exato. Este é o dia em que um asteroide chamado Apophis deverá passar perigosamente perto da Terra. Apophis é um objeto próximo à Terra, um asteroide que foi descoberto em 2004. Parece que ele apresentava uma alta probabilidade de impacto com a Terra. Na verdade, ela era tão alta que poderia ser mesmo uma ameaça real. Apophis é uma ameaça voadora do tamanho de 3 a 4 campos de futebol. Se atingisse um grande centro urbano, milhões de pessoas morreriam instantaneamente. O impacto devastaria uma área de centenas de quilômetros. Ele deve chegar muito perto da Terra em 2029. Mas dependendo da sua proximidade da Terra, nessa época, 7 anos depois ele pode retornar e atingir o planeta. A ciência fez o que a ciência faz: observações adicionais, novos dados, modelagens mais precisas. Poucos meses depois, a probabilidade de impacto foi reduzida drasticamente, depois praticamente eliminada. O risco para 2029 foi descartado, mas surgiu uma nova preocupação: e se a passagem próxima alterasse a órbita? E se ele passasse por um buraco de fechadura gravitacional? Uma pequena região do espaço que poderia colocá-lo em rota de colisão futura. Datas como 2036 e 2068 entraram nos cálculos. O medo voltou. A aproximação será histórica. Distância estimada cerca de 31 mil quilômetros da superfície terrestre, mais perto que satélites geoestacionários. Ele será visível a olho nu em algumas regiões. Um ponto luminoso atravessando o céu noturno, não como uma estrela, mas como algo em movimento, algo vivo. A
passagem de Apophis será tão próxima que a gravidade da Terra poderá alterar levemente sua órbita, mudar sua rotação, provocar pequenos deslizamentos de superfície. Será como se o planeta tocasse o asteroide. E é exatamente por isso que ele será estudado intensamente. A NASA redirecionou a missão Osiris-Apex para estudar Apophis após sua passagem. A sonda acompanhará o asteroide, mapeará sua estrutura, analisará sua composição, medirá alterações gravitacionais, porque entender Apophis é entender como defender a Terra. Apophis não é o único. Existem milhares de objetos próximos à Terra. A NASA e outras agências mantêm programas de vigilância constante. Em 2022, a missão DART demonstrou que é possível alterar a órbita de um asteroide. Foi a primeira defesa planetária ativa da história. A humanidade agora não apenas observa o céu, ela começa a interagir com ele. Por que Apophis causou tanto pânico? Porque ele trouxe algo raro, um número, uma probabilidade real. Não era ficção científica, era matemática. Pela primeira vez, a humanidade percebeu que sua existência pode depender de cálculos orbitais. Se Apophis atingisse o oceano, tsunamis regionais, devastação costeira. Se atingisse terra firme, cratera de quilômetros, ondas de choque destrutivas, incêndios locais. Mas não seria um evento de extinção, seria uma tragédia regional. Ainda assim, quantas cidades estão preparadas para algo assim? Um asteroide iria bater na Terra em 2029. Então lá em 2004, estavam vendo o céu e descobriram um asteroide. Logo que você descobre um asteroide, você começa a fazer umas contas muito importantes para você definir a órbita daquele asteroide. Então você vê, pela velocidade que ele passou ali nas suas fotinhos que você fez, por vários outros parâmetros, você consegue definir a órbita do asteroide. Qual que foi o problema desse asteroide em si? Logo que ele foi descoberto e fizeram a conta da órbita dele, a órbita dele batia na Terra. Só que o que acontece com o asteroide? Lembra que eu falei que às vezes você observa um que já foi descoberto? E por que você continua observando? Porque quanto mais observações você fizer, melhor vai ser a estimativa daqueles parâmetros que eu falei para você. Então, os caras vão lá e ficam fazendo a conta todo dia. E chegaram, depois de muitos anos, à conclusão que o Apophis ele saiu da lista desses asteroides que iriam bater na Terra. Ele vai passar, muito provavelmente, a uma distância de 36 mil quilômetros da Terra. Opa. Isso é muito perto. O pessoal tem noção, da Terra à Lua a gente tem 400 mil quilômetros. 36 mil quilômetros é onde ficam os satélites geoestacionários. Em 30 de junho de 1908, uma explosão monumental sacudiu Tunguska, na Sibéria. Uma intensa luz azul, visível a cerca de 800 quilômetros, precedeu um imenso clarão vermelho, que iluminou todo o céu. Após 10 minutos, um estrondo ensurdecedor devastou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta. A onda de choque colossal foi registrada até em Londres. A explosão, 1000 vezes mais poderosa que a bomba atômica, literalmente derrubou pessoas e quebrou janelas a 400 quilômetros de distância. Inicialmente atribuída a um asteroide ou cometa, não foi encontrada a cratera. Teorias incluíram buracos negros e origens extraterrestres, mas a mais plausível é que um asteroide ou cometa explodiu na atmosfera antes do impacto, embora a certeza que prevaleça seja um mistério. Após 2029, Apophis continuará sendo monitorado. Atualmente, não há risco confirmado de impacto por pelo menos 100 anos, mas o universo é dinâmico e a vigilância nunca termina. 13 de abril de 2029, a Terra seguirá girando. As pessoas estarão trabalhando, dirigindo, dormindo, e acima delas, uma rocha antiga, mais velha que a própria humanidade, passará silenciosamente, não como destruição, mas como lembrete. O universo não é estático, ele é imprevisível, e nós somos apenas visitantes temporários sobre um céu que nem sempre promete estabilidade. Apophis não nos destruirá, mas nos fez lembrar que podemos ser destruídos, e talvez essa consciência seja a verdadeira aproximação perigosa.